Olá, este é o Além da Curva, seu podcast para acompanhar as melhores práticas nacionais e internacionais do mercado imobiliário. A cada episódio, um novo entrevistado compartilha sua experiência para encurtar sua curva de aprendizado. O Além da Curva é uma realização da Adit Brasil e da Met Academy. A Adit é uma entidade de atuação nacional nos segmentos de comunidades planejadas, loteamentos, desenvolvimento urbano, multipropriedade, timeshare e investimentos imobiliários, com foco em capacitação de mercado e a geração de negócios para novos associados. Acesse o site www.adit.com.br e conheça nossos conteúdos, eventos, cursos e missões técnicas. A MET oferece serviços advisory para empreendimentos imobiliários como bairros planejados, multipropriedade, loteamentos e complexos imobiliários turísticos. O advisor é um conselheiro executivo que reduz a curva de aprendizagem de seus clientes através da sua experiência, repertório e rede de relacionamento. Ficou interessado? Acesse www.matx.com.br. Este episódio tem o patrocínio da Miami Homes. Você que procura uma forma de proteger e ainda valorizar o seu patrimônio, invista em imóveis residenciais ou comerciais em um mercado forte e seguro, os Estados Unidos. Em Miami ou sul da Flórida, conte com a expertise da equipe de Cristiano Miami Homes e Coldwell Banker, uma das maiores imobiliárias do mundo, para ajudar você com seu melhor investimento. Acesse o Instagram, @Cristiano Miami Homes, para mais informações. Bom, pessoal, bom dia, boa noite, boa tarde. Não sei que horas cada um está ouvindo, mas é um prazer tocar esse podcast. Eu sou o Martim, estou presidente executivo da Adit Brasil e hoje com a missão difícil de entrevistar um especialista em entrevistar, né? Eu conheci o Felipe há uns 6 anos atrás já. Eu lembro da data porque foi exatamente poucos dias antes de entrar na Adit. O Lucas Tortelli, que é um amigo de infância, apresentou. E eu lembro até hoje. Ele falou: vamos marcar uma entrevista com o Felipe. Era uma entrevista de emprego, eu não sabia que era uma entrevista de emprego. Ele falou assim: cara, eu conheço algumas pessoas que são boas em multipropriedade, não fazia a menor ideia do que era multipropriedade, ou outras são boas em funding, outras são boas em bairros planejados, outras em direito imobiliário, e o Felipe consegue ser bom em tudo isso. E aí eu lembro disso, me marcou. E aí depois eu realmente, desde então, a minha admiração pelo Felipe só aumenta, e esse DNA que a Adit tem vem muito do Felipe, desde a fundação, né? Então hoje o Felipe está na cadeira de entrevistado, e a ideia é conversar um pouco aí sobre 3 temas principais que eu sei que Felipe gosta. Um é sobre bairros planejados, desenvolvimento urbano. Depois um pouco sobre multipropriedade, que apesar de não ser o tema daqui, acho que vale um primeiro contato com isso para quem não vem do setor. E depois um pouco de psicologia positiva, desenvolvimento pessoal. E vai estar tudo minutado, então quem quiser escolher o tema específico depois consegue acessar pela minutagem, tá? Bom, Felipe, para começar, a gente brinca que o Felipe ele teve o início ali de calçadas, é incorporador e hoteleiro em Maceió, e agora está morando em São Paulo já há algum tempo, acho que quase um ano. E uma das principais qualidades que eu sempre vi no Felipe é esse inconformismo com deixar as coisas como estão, né? Isso vale tanto para o lado profissional, para o trabalho na empresa, de, putz, se está errado, dá para melhorar, por que não melhorar? Não é porque está sempre sendo feito e precisa continuar sendo feito. Mas isso vale também para a tua vida, porque ele decidiu a essa altura da vida de sair de Maceió, mudar o negócio, começar uma nova vida com teu filho em São Paulo, e começar também a mudar um pouco o escopo profissional, ampliar esse escopo profissional e passar a trabalhar para o Brasil inteiro agora, saindo um pouco de Maceió. Então conta aí para quem não te conhece um pouco da tua história, de onde você vem e o que é que você está fazendo hoje, por favor. Cara, primeiro eu adoro aquela história do pato, né?
O pato faz tudo, mas faz tudo mal, né? Faz tudo ruim, né? Então, quando você fala aí que eu entendo disso, daquilo outro, eu não tenho nenhuma dúvida que assim, hoje em dia, sabe, Martim, a pessoa, sabe aquela discussão se é melhor ser generalista ou especialista? Na verdade, para mim está muito claro que a pessoa tem que ser um generalista especialista, tá? Então, a minha trajetória de vida foi muito isso, né? Em termos de eu ser generalista, acho que qualquer pessoa que quer crescer na vida, em algum momento precisa começar a ser mais generalista, tá? Especialistas têm geralmente funções técnicas ou muito específicas ali. Mas quando você começa a ir para nível gerencial, né, e quanto mais você cresce na vida, se você é empresário, né, você é um empresário, Martim, ele sai de uma reunião sobre marketing, entra numa de contabilidade, entra numa de engenharia, se for engenharia, de hotelaria, se for hotelaria. São vários assuntos que você tem que, no mínimo, entender o que está sendo discutido, saber fazer as perguntas. Então, o primeiro conselho que eu dou é que quem quiser crescer na vida seja um pouquinho mais generalista. E em função disso, ao longo da minha trajetória, o que eu fiz foi, na verdade, ser um generalista que fazia uns deep learning, assim, uns aprofundamentos em determinados temas do meu interesse. E então, assim, quando você multipropriedade, vamos lá e vamos entender daquilo. Psicologia, vamos passar 5 anos da vida estudando isso. Urbanismo, vamos passar 5 anos estudando aquilo. Até chega um momento em que você já leu os livros, as referências daqueles livros, as referências daqueles outros, tem uma hora que tudo começa a fazer sentido sem desentender, entendeu? Então, eu acho que essa questão do pato, né, que as pessoas sempre dizem, o pato faz um pouco de tudo, mas faz tudo mal feito, as pessoas têm que reconsiderar, tá? Porque o que torna a gente único, individual, é exatamente essa soma de características únicas e de interesses que você tem ao longo da vida, que quando somados lhe deixam únicos. Tá? Então é isso, né? Então a minha vida já fiz de tudo, né? Comecei como construtor, como você falou aí, começando fazendo calçada, depois obra pública, fiz muita obra pública, depois muita obra de habitação popular, né? O parque é o antecessor do Minha Casa Minha Vida, fiz uma enormidade. E depois meio que me aposentei aos 32 anos, vendi minha empresa, na época eu tinha 700 funcionários lá em Maceió, a construtora, minha filial bacana lá em São Luís do Maranhão, e foi quando eu fundei a DIT, né? E ao fundar a DIT, dediquei alguns anos da minha vida a ela, né? Porque eu estava meio sem ter o que fazer, de repente saí de 700 funcionários para 2 funcionários e uma salinha de 50 metros quadrados. Então, obviamente que a energia precisava ser canalizada para algo. Então, foi para a DIT, foi daí que ela foi construída, e depois voltei a incorporar, construir, fazer prédios e Minha Casa Minha Vida, mas também foi quando eu criei o Iloa, que é um complexo, né, com residencial, hotelaria, clube de férias, e que finalmente aí na pandemia eu acabei fechando ele, né, já era um certo, assim, tinha como objetivo sair da linha de frente, então a pandemia meio que me libertou disso aí. Eu acabei arrendando, hoje o ativo continua meu, mas ele é arrendado. E foi aí nesse momento que eu resolvi vir para São Paulo, onde persegui um pouquinho do sonho, vamos dizer assim, né? Eu acho que uma das coisas que mudou muito em mim, Martin, foi entender que dá para a gente fazer algo que ama, que tem interesse, que gosta, ganhar dinheiro com isso, trabalhando menos, tá? Então, de certa maneira, essa é a história da minha vida nos últimos 5 ou 6 anos, foi nesse caminho. Hoje, não só porque eu acredito, porque li algum livro motivacional, mas porque eu consegui fazer isso na minha vida. E hoje, como advisor, eu tenho duas vertentes. Uma que é acessório marginal, onde eu tento fazer isso para empresas que querem se tornar líderes nacionais nos seus campos de atuação, e aí organizar a ideia, né? E como é que a pessoa vai passar a trabalhar uma crise da meia-idade empresarial? Como é que eu passo a trabalhar realmente com algo que me tenha propósito para mim, que me brilhe os olhos e que eu cobre mais, que eu ganhe mais dinheiro e trabalhe menos, tenha mais qualidade de vida? Em certo aspecto, isso aí é uma coisa que eu faço hoje, reduzindo cada vez mais, porque não é meu core business, mas eu adoro ajudar as pessoas a se organizarem na vida. E a principal atividade hoje é advisory, que eu faço advisory, que é um aconselhamento executivo, um conselheiro executivo,
para quem quer entrar em setores complexos como multipropriedade, bairros planejados, loteamentos, complexos imobiliário turístico, né, que quer reduzir a curva de aprendizagem, o custo de aprendizagem, então me aluga como sócio e tudo que o incorporador, o loteador faz, eu passo a fazer junto com essa pessoa. Então, esse é um resumo do resumo aí dessa minha trajetória. Boa, legal. Bom, entrando na pauta aí do urbanismo, você capitaneou isso e a DIT lançou um manual de bairros planejados, né? Porque existe uma confusão ainda do termo bairro planejado, o que é um bairro planejado, o que não é um bairro planejado, e principalmente alguns projetos que usavam sei lá, não é do glamour, mas da importância da palavra para projetos que não necessariamente são projetos de bairros planejados, né? Apenas um loteamento aberto, com pouca nenhuma preocupação ali de espaço urbano, que era lançado como bairro planejado. E aí, enfim, inclusive esse manual está disponível para quem quiser baixar gratuitamente no site da entidade, e acho que vale muito a leitura. E aí eu te pergunto assim, o que é de fato para ti um bairro planejado e mais, quais são as principais diferenças com o loteamento e quando é que o loteador ele precisa sair um pouco desse papel só de fracionar terra e passar a ser um master developer mesmo naquela região? Cara, assim, o bairro planejado, em primeiro lugar, ele não tem correlação com a quantidade de pessoas que moram nele, nem com o tamanho geográfico dele, né? Foi muito difícil, eu pesquisei bibliografia no mundo todo para fazer esse manual, e assim, você tem assim um critério que muitos pesquisadores usam, de que se tiver 5 mil pessoas, ou seja, o necessário para ter uma escola para crianças, você poderia ser considerado um bairro. Mas o bairro ele tem muito mais a ver outros fatores, como ser um local onde você cria conexão emocional com aquelas pessoas que estão ali, um local onde você satisfaz suas necessidades diárias lá, tá? Então, assim, de maneira geral, é muito difícil você dizer que um bairro, pode ter um bairro pequeno, né, dentro da cidade, que é um bairro que são algumas quadras, como pode ter um bairro gigante. Pode ser todo horizontal, pode ser vertical, pode ser misto. Mas para a gente, e é o que importa é a nossa definição dentro de ADIT, né, a nossa definição, em primeiro lugar, é que tem que ser um lugar que tem acesso público. Tá? Ele pode até ter partes dele privadas, né? Um prédio é uma parte privada, e um condomínio de lotes fechado é privado, mas o acesso e a conexão com o resto da cidade, com a vizinhança, ele tem que ser aberto, não pode ter uma guarita. Se você tem uma guarita no seu empreendimento que controla o acesso, ele não é um bairro planejado sob o nosso ponto de vista. Tá? O segundo ponto é que ele tem que ter uma centralidade adensada, né? Não é só fazer um centrinho comercial na porta de um condomínio de lotes ou de um loteamento, é uma centralidade realmente vibrante, com uso misto, caminhabilidade, com adensamento. Então, assim, esse é outro critério que para a gente é muito relevante. E outros, como a associação de moradores, ou uma gestão privada do espaço público, e a gente aproveita para pegar carona para induzir, né, o tipo de urbanismo que a gente entende que é o mais adequado hoje, um urbanismo voltado para as pessoas, com prioridade para que as pessoas realmente consigam se locomover, fazer tudo andando, ter essa diferença de uso, sabe, Martim? Assim, a diversidade no sentido de tipologias, não ter só, se você vai para um loteamento, são todos do mesmo tipo de lote, isso para mim não é um bairro. Agora tem lotes de vários tamanhos, tem prédios, tem casas, então essa diversidade, não só do tipo de unidade, mas do tamanho delas também, né, que se consiga ter um amplo espectro de público, é outra característica para nós básicas. Então, assim, o que começou a acontecer? Muitos loteadores começaram a chamar de bairros empreendimentos que são loteamentos, tá? Ou condomínios fechados. É um nome atrativo, é um nome que cada vez mais está na moda, e a gente diz, pô, peraí, mas o que é um bairro planejado? Quando é que a pessoa pode chamar o seu empreendimento de bairro ou não? Então, se ele entrar no site da DIT hoje, baixar o manual de bairros planejados, vai ter um checklist lá praticamente, que inclusive está pronto até para se tornar uma certificação. E lá a pessoa vai ver, pô, isso aqui é um bairro, tá? Isso aqui não é um bairro. Né? E assim, o que é que a gente vê hoje? Eu tive um call hoje, uma empresa que está com dezenas de loteamentos, e a empresa sempre focou muito assim, vou fazer o loteamento, o fatiamento de terra, aquele parcelamento bem primitivo mesmo, que eu mesmo fiz, todo mundo sempre fez, mas essa empresa teve uma primeira área em que ela olhou aquilo e disse, pô, que bacana isso,
Então dá para fazer diferente. E virou uma chave e ela disse, pô, eu quero fazer isso, eu tenho... Que bacana esse tipo de coisa aqui. Ela começou a fazer isso. Então, o primeiro ponto é o seguinte, as áreas de bairros planejados são geralmente bem maiores do que áreas de loteamentos. Se você vai pegar uma área de 400 hectares, de 100 hectares, você não consegue fazer tudo loteamento do mesmo tipo, tá? Então, os loteadores começam a virar desenvolvedores de bairros planejados, que a gente chama de master developer, no momento em que eles começam a ter acesso a esse tipo de áreas de grande porte e que eles precisam de um cuidado especial, eles não estão acostumados a fazer aquilo, e ele exige um nível de complexidade, um nível de mix de produtos, de faseamentos totalmente diferente. Tá? Então, assim, esse é o primeiro aspecto. E tem outro momento em que a área pode não ser tão grande, mas ela não é tão apropriada para fazer prédios verticais, nem só loteamento, sabe? Ela está no meio do caminho ali, que ela exige um produto diferente. Então, o que eu acho é que os loteadores, com o passar dos anos, vão existir os loteadores puros, mas cada vez mais os loteadores vão começar a se ver como desenvolvedores urbanos, tá? Desenvolvedores urbanos que têm como atividade transformar a área bruta em área loteável, em lotes, tá? E esses lotes não necessariamente precisam ser lotes unifamiliares para residências unifamiliares. Com o passar do tempo, eles vão vendo que a expertise é absolutamente a mesma, tá? Mas, de repente, ele pode vender um lote, aquele lote que ele sabe como fazer, para uma construtora, tá? Para atrair um supermercado. Então, acho que essa é uma primeira chave que tem que ser mudada. A segunda é que os loteadores têm que começar a entender que, na verdade, por mais que eles vendam lote, o que eles fazem é espaço público, tá? O lote é meio que uma consequência do espaço público que ele faz, né? As calçadas, as praças, as ruas. Quando eles começam a entender isso, Martim, vira uma chave muito importante na cabeça deles, tá entendendo? Então, isso está começando a acontecer, né? Eles são as pessoas que produzem os espaços públicos do Brasil, tá? E a gente está vendo cada vez mais uma percepção por parte do mercado de que produzir espaços públicos de qualidade é algo que gera valor, né? Que as pessoas estão dispostas a pagar mais por isso. Então, em função disso, como business começa a fazer muito sentido, e todo business que está atrelado a você fazer algo bem, algo do bem, algo bom para a sociedade, que você tem orgulho daquilo, que você está dando um presente e um legado para a sua cidade, pô, esse é um casamento perfeito. Perfeito. A gente tem visto algum desses master developers, alguns optaram por incorporar, né? A Idealiza, ela incorpora no próprio projeto deles. Já outros, como a Pedra Branca, Só Bloco, lá da Riviera, optam por não incorporar, trazem incorporadores para fazer, só oferecem um lote para a construtora fazer o prédio incorporadora. Para ti, como é essa análise de quando vale a pena incorporar, quando vale a pena realmente ficar no papel de master developer, ali conduzindo o uso da região, né? Tem dois grandes critérios, Martim. Primeiro é o seguinte, se a pessoa tem vocação para isso ou não, tem expertise. A curva do aprendizado é muito dura para a incorporação, tá? Então, assim, pô, eu não quero, eu sou loteador, eu sou desenvolvedor urbano, não quero confusão e etc. A segunda é a seguinte, qual é o apetite do mercado para incorporar ali? Então, quando você falou, por exemplo, que a Pedra Branca e a Riviera trazem terceiros, na verdade, eles tiveram que montar suas próprias incorporadoras. A Riviera Só Bloco já tinha, quando a Riviera foi lançada em 1980 e poucos, a Só Bloco, a construtora, já tinha mais de 100 prédios construídos. E ela tentou de tudo para trazer incorporadoras de São Paulo para lá, os amigos dele, né, Dr. Luiz Carlos, né, e nenhum se interessou. Todo mundo chamou ele de maluco. Quando o Valério Gomes foi fazer a Pedra Branca, em Palhoça, nenhuma construtora teve interesse. Todo mundo chamou ele de maluco. Tá? Então, assim, eles começaram a ter que construir e empreender. Em algum momento da curva, o mercado disse, pô, ficou de pé. Então, o cara se provou, o cara foi maluco, fez lá, construiu, está ganhando dinheiro, as pessoas querem morar lá e tem mercado. Eu vou entrar. Tá? Então, assim, se você, para colocar o seu projeto de pé, precisa empreender porque ninguém mais está interessado, então você talvez tenha que ir. Mas tem muitos casos que você não precisa, porque o produto é tão bom, a área é tão demandada, né, tão óbvia, que os incorporadores querem ir para lá.
Então, nesse caso, passa a ser menos a questão de necessidade, mais de vocação, de quanto de energia você quer queimar. Porque o que acontece, Martim? Um grande esforço do bairro planejado é muito similar ao do loteamento. Ele é o da aprovação, desenvolvimento de produto, e depois disso, obras de infraestrutura. Você tem uma coisa a mais que no loteamento não tem, que é o placemaking, a gestão do espaço público, a gestão, toda essa ambiência aí. Mas que é uma coisa que, apesar de ser diferente, não é ciência de foguete, tá? Para quem faz um prédio, constrói um prédio, ou quem faz uma obra de infraestrutura urbana, isso é bem mais simples. Então, assim, em função disso, muitos empreendedores vão dizer, poxa, eu não quero ter essa confusão, eu quero só ficar negociando minhas permutas com incorporadores que vão me pagar um valor, uma permuta, e eu vou ficar de boa aqui, tá entendendo? Outros vão dizer, por que eu vou deixar esse dinheiro na mesa? Porque eu mesmo não empreendo, agora que eu fiz todo o trabalho, tá de pé, eu quero fazer só eu, vou ser um bairro como só eu vou incorporar, não tem problema. Outros vão dizer, poxa, eu não tenho perna para isso tudo, então eu vou ter 30% ou 50% de cada incorporação, mas eu deixo na linha de frente o incorporador, tendo 80%, 90% do trabalho, mas eu estou tendo aqui uma divisão do resultado e estou tendo uma temperatura do que está acontecendo na linha de frente, acompanhando relatórios, andamento de obra, vendas, etc. e tal. Então, são vários modelos possíveis, mas o principal é o seguinte, a pessoa se vê como alguém que quer e que tem expertise para incorporar, né? E segundo, o mercado vê esse produto como algo factível, algo desejável ou não. Então, quando você faz uma matriz desses dois itens aí, você vai encontrar inúmeras possibilidades de posicionamento, mas não vai fugir nunca muito disso aí. Perfeito. Você falou um pouco atrás sobre a questão, não com o nome de novo urbanismo, mas com esse modelo de urbanismo que coloca as pessoas no centro dos projetos, e como isso é lucrativo no final das contas, né? Só que isso está um pouco na moda também, a gente escuta falar quase um mantra, né? Novo urbanismo, e ele, na verdade, se contrapõe a esse modelo um pouco mais antigo das cidades brasileiras, que praticamente todas as cidades brasileiras elas foram construídas no modelo que depois o novo urbanismo está tentando resgatar, que é a questão do zoneamento, né? Da cidade setorizada por áreas, onde aqui só tem parte comercial, aqui só tem hotel, aqui só tem edifício público, e que a cidade como um todo é muito mais rica e plural do que isso, ou deveria ser pelo menos. Conta um pouco dessa história, de como você vê hoje o papel do governo e da iniciativa privada, e depois de como é que a iniciativa privada pode usar desses conceitos de novo urbanismo para criar espaços urbanos, seja em loteamentos, em projetos horizontais, ou até em edifícios, e, enfim, de uso misto, fachada ativa, e como isso é importante aí para as cidades. Em primeiro lugar, é o seguinte, Martim, se você for fazer uma lista, todo mundo que está ouvindo aqui o nosso podcast, se eu pedir para você, segura aí 3 minutos e liste todas as ruas e espaços que você mais gosta, não tem determinadas características. Foi o que o novo urbanismo fez. Ele, cansado desse tipo de urbanismo modernista, que depois de 1920 começou a ter ali, eles disseram, vou medir as ruas que as pessoas gostam, né? Os lugares mais bonitos, os lugares mais interessantes. Ele mediu e disse, por que a gente não replica isso? Tá? Então, assim, e o que é que eu fiz uma vez? Uma pesquisa mostrando, para pesquisar quais são as ruas mais bonitas do Brasil e do mundo. Todas elas tinham determinadas características. Eram ruas sem recursos laterais e frontais, elas tinham ruas estreitas, ou seja, são algumas características que existem que tornam elas assim. E as ruas, Martim, o espaço público, durante milênios, foi construído de determinada maneira, na escala humana, né? E a gente aprendeu a fazer prédios que as pessoas gostavam, que eram interessantes, aprendeu a fazer ruas muito legais. Essas ruas, esses espaços públicos que ainda existem no Brasil e no mundo, são as ruas que a gente mais gosta. Tá? Só que aí existia um movimento muito grande que as cidades até no século XIX, especialmente na Inglaterra ali, eram pardieiros, na Europa como um todo, né? Na Idade Média depois, eram lugares insalubres, depois teve indústrias dentro, que poluentes, e eu tenho toda uma apresentação aqui com 400 slides mostrando essa história, tá? E houve uma natural reação no final do século XIX, começo do século XX, no sentido de que, enough is enough, não estava funcionando, aquele ambiente urbano era degradante, tá?
Então, se começou uma questão de cidades-jardins, basicamente, qual foi o diagnóstico? Cidade é ruim, cidade é nociva, a saúde das pessoas da cidade era menor do que no campo, que eles, ao selecionar pessoas para guerras, não aceitavam que era de cidade, aceitavam que era do campo, tá entendendo? Ou seja, ao chegar a essa grande decisão, diagnóstico, que cidade era algo ruim, se passou a ter todo um planejamento urbano baseado em, vamos combater as cidades. O que é engraçado é que o planejamento urbano no Brasil nos últimos 100 ou 100 e poucos anos foi todo feito o seguinte: como é que a gente faz para as cidades não crescerem, para as cidades desadensarem, para as cidades, ou seja, são pessoas anti-urbanas cuidando do planejamento urbano. E isso fazia todo sentido, e eu e você naquela oportunidade teríamos a mesma percepção: pô, a gente precisa fazer algo. O que aconteceu é que o mundo mudou. Você não tem mais indústrias no meio da cidade. Você hoje tem economia de serviço, de lazer, economia criativa, entretenimento. E a gente, esse tipo de urbanismo que foi feito, modernistas, ele fez o quê? Ele matou com a vida nas calçadas, tá? Ele recuou os prédios, ele fez o zoneamento monofuncional, ou seja, você em cada lugar da cidade, como Brasília, tem hotel, tem isso. E o que a gente está descobrindo novamente? É que a bagunça é boa. A cidade é o quê? O encontro das pessoas, o encontro casual, toda essa energia que pulsa nas ruas e nos encontros casuais, ele precisa desse zoneamento misto, vamos dizer assim, de coisas diferentes no mesmo lugar, de pessoas diferentes no mesmo lugar. Quando você segrega, você higieniza a cidade de uma maneira tal que ela perde as características pulsantes que ela tem do que ela tem de melhor. Porque as pessoas vêm aqui para quê? Qualquer pessoa vai para uma cidade maior porque ela quer trabalho, ela quer crescer na vida. Esse é o grande objetivo, tá? É remuneração, tá? É mercado de trabalho. Isso é o grande imã, prosperidade, etc. e tal. Só que junto com isso, ela traz uma série de outras oportunidades de lazer, de cultura, de encontrar seus grupos, suas tribos, que uma cidade pequena não tem. Tá? Então, assim, o que é que a gente tem que devolver para as cidades agora? A gente tem que devolver essa característica dela de ser uma cidade que não só tenha beleza, tá? Mas que ela promova esse encontro e essa bagunça no sentido positivo. O que é que acontece hoje? A gente ama Paris, a gente ama Barcelona, Londres, a gente ama Nova York, a gente ama tudo que é cidade do centro do Brasil, mas a gente proíbe essas cidades de serem feitas, tá? Então, a gente tem que acabar com isso, mudar nossa legislação e passar a voltar a fazer cidades que sejam bonitas, porque o modernismo... Você lembra que quando a gente estava na aula de história, de artes, de literatura, o que é que o modernismo era? Modernismo, em todas as artes, foi o seguinte: o velho é ultrapassado e a gente precisa trazer o moderno agora, tá? Em várias artes, isso teve um Salvador Dalí, teve um Picasso, que em vez de fazer aquelas coisas lindas e maravilhosas, começaram a fazer coisas totalmente quebrando os paradigmas, tá? Isso pode ter sido muito bem-vindo em alguns lugares. No que se refere à arquitetura, por exemplo, isso produziu cidades feias. Você vai me mostrar um prédio modernista que seja considerado uma coisa linda. Tá? Por quê? Porque ele tirou todas as características que tornam um prédio interessante e belo, como, por exemplo, ornamentos, detalhes, variações de profundidade, tipos de materiais diferentes. Você está próximo dele, tem uma série de detalhes que você chama atenção. A gente, Martim, a gente nasceu e cresceu como civilização, como raça, nas matas, nas florestas, e a gente anda numa mata, a gente está alerta, porque tem muita informação ali, a gente precisa ficar, o que é que vai acontecer aqui? Tem muita folha, tem muito árvore, tem muito animal, e a gente fica alerta. Nosso cérebro, ele tem uma capacidade de processamento muito rápida, é igual uma palestra, Martim. Se a palestra é ou se a pessoa fala muito lento, a gente já está pensando em outra coisa ali, tá? Então, se você entra num ambiente urbano, você olha para um prédio, e quando você olha para o prédio, ele é todo repetição, como o modernismo fala. Modernismo é o seguinte: agora é a era da indústria, da repetição, da funcionalidade. Você olha para a fachada do prédio, você já viu tudo, você perde o interesse, vira monótono e tedioso. Se você entra numa rua e entra ali e está tudo igual, você perde o interesse, você é monótono e tedioso. A gente tem
acabar com esse tédio na arquitetura e no urbanismo e fazer com que as pessoas, cada vez que olhem um prédio, vejam um ângulo diferente, elas prestem atenção para ver algo, que entrem no rua e digam, porra, ali vai se tornar um passeio interessante. Toda vez que você se locomove de um lugar a outro, que você não é sacrifício, que aquilo tem mais características de passeio, é porque aquele ambiente é agradável para o ser humano. Tá? Então, nosso objetivo, como a DIT tem sido nos últimos 15 anos, é divulgar e promover esse tipo de situação e, o mais importante de tudo, explicar como voltar a fazer esse tipo de ambiente, que hoje no Brasil é uma arte esquecida. Perfeito. Cara, como é que o loteador pode se aproveitar desses princípios aí do novo urbanismo para incluir em seu projeto? A gente conversa sobre isso, que o novo urbanismo ele é rentável, né? Ele agrega valor aos projetos. A gente tem visto alguns projetos que começam a incluir gentilezas urbanas, aí bota um banco, bota um bebedor de água, uma marquise para proteger da chuva. Tudo isso acaba atraindo as pessoas para a rua, em vez de estar cada um trancado ali no seu prédio, e usa o espaço urbano, e no resultado concreto tem mais gente na rua, tem mais vida, tem mais movimento. Quais seriam algumas dicas aí que você poderia dar para loteador, ou gente que está pensando em fazer algum projeto que tem uso misto, para usar a favor do novo urbanismo e valorizar ainda mais o seu metro quadrado? Assim, a coisa mais básica que tem, sabe, é tornar um ambiente agradável, tá? E vamos lá, a coisa mais básica de todo num loteamento é o paisagismo, tá? Como eu falei, o objetivo dele é criar paisagem urbana, assim, é criar o ambiente urbano. Então, assim, fazer um paisagismo mais simples, mas bem cuidado, que inclui o bem cuidado que eu falo é depois da entrega, né? Ter irrigação, automatizada, etc. e tal. Só que depois que as pessoas estão muito acostumadas com paisagismo, a gente precisa começar a divulgar dois conceitos aqui, que é o de paisagem urbana e o de desenho urbano. A paisagem urbana é quando o paisagismo é levado a outra categoria, tá? A paisagem urbana é quando você entra numa rua, numa praça, tudo que você vê ali. Não é só planta, é mobiliário urbano, é o street sign ali, as sinalizações, são as atividades que têm que ser feitas, o tipo de pavimento, como é que as fachadas dos edifícios, dos andares térreos inferiores se comunicam com o ambiente, com o espaço público. Ou seja, é uma série de situação que cria uma paisagem. Essa paisagem, a gente precisa começar a falar menos de paisagismo e mais de paisagem urbana. Como é que a gente engloba esse pacote? Então, hoje já começam a ter algumas empresas de prestação de serviço que conseguiram transpor essa barreira e fazem projetos de paisagem urbana. Então, se ele simplesmente começar a pensar nisso mais, já é um grande avanço. E o segundo ponto é o do desenho urbano. Então, a gente está acostumado no loteamento a pensar em master plan. A gente olha de cima, tá? E o urbanista, ele faz isso, ele desenha do espaço, né? Aéreo, as paisagens, as ruas, etc. e tal, e praças. Mas a gente esqueceu no Brasil, as faculdades de arquitetura e urbanismo, ela tem, as melhores têm 20% de curso de urbanismo, tá? De aulas de urbanismo. E esses 20% são repletos de aulas de urbanismo social e de planejamento urbano, mas nada ou praticamente nada de desenho urbano. O que é o desenho urbano? Vamos fazer não só o master plan, mas também esse desenho da escala micro, da escala humana, tá? Então, hoje, em alguns projetos que eu faço, eu geralmente trago junto os especialistas em master plan de escala humana, tá? Porque o cara que está lá fazendo o master plan, muitas vezes ele não tem noção da escala daquela praça, daquela calçada, de como o ser humano vai caminhar por ali, como é que isso vai se comunicar com os edifícios. Então, eu acho que se ele pegar paisagem urbana e desenho urbano e focar mais nisso, não só no master plan, mas como é que vai ser a rua, qual é o projeto da rua, da calçada, já é um grande abraço. Mas fora isso, Martim, tem características universais, né? Calçadas seguras, largas, e a larga não no sentido de toda calçada tem que ser larga para o fluxo de pedestre que se espera dali, tá entendendo? Tem que ser planas, muita sombra. Você pegar um loteamento e fazer uma propaganda mostrando um monte de árvore frondosa, colorida, ipês, maduros, com sombra, entregar um graveto de 1 metro de altura, com 5 centímetros de diâmetro, tá? Esqueça, tá? Não tem mais espaço para isso. Então, invista em paisagismo, faça um viveiro próprio para poder aumentar. Então, assim, esses são alguns
dos pontos entre inúmeros que a gente poderia elencar aqui. Este episódio conta com o patrocínio da Miami Homes. Para proteger e valorizar seu patrimônio, invista em imóveis em Miami ou sul da Flórida. A Cristiano Miami Homes e Coldwell Banker, uma das maiores imobiliárias do mundo, vão ajudar você com seu melhor investimento. Acesse @Cristiano Miami Homes para mais informações. Mudando um pouco de assunto, mas ainda no imobiliário, na DIT a gente criou a comissão lá de regeneração urbana, né, e a gente começa a ver algumas cidades começando a olhar com atenção para isso, né? Porque na prática são quarteirões inteiros em áreas que têm muito potencial de valorização, mas que estão abandonados, fechados, sem uso, enfim, começam a ser ocupados que acaba desvalorizando aquela região inteira ali, né? São Paulo está olhando para isso já, inclusive lançou uma frente grande de isenções fiscais para incentivar a volta da ocupação, Santos também, Porto Alegre, Buenos Aires, uma série de cidades pelo Brasil e pelo mundo inteiro têm olhado para isso, inclusive tem incorporadoras surgindo, especializadas em projetos de requalificação urbana, retrofit, e como relançar esses projetos, eventualmente mudando a tipologia, eventualmente trazendo uma nova ativação do espaço público lá, né? Como é que você enxerga todo esse setor de requalificação urbana e reutilização de áreas que estavam até então abandonadas, Felipe? Assim, os centros urbanos, nos Estados Unidos, o que é que aconteceu? Os centros urbanos, com a chegada dos automóveis, né, eles passaram a ser lugares para negros e outras raças que não as brancas, e para pessoas pobres, tá? Toda a classe média, ela saiu, foi para os subúrbios, tá? Então, os centros, como qualquer, vamos chamar, ser humano ou local, eles têm ciclos de vida, tá? Então, houve todo um processo de décadas agora, onde os centros, eles como qualquer local, eles passaram por decadência. E o que a gente percebe agora? É que eles estão voltando para a moda. Nos Estados Unidos, o Sanzel, antes de morrer, há uns 15 anos atrás, ele vendeu todas as posições dele no subúrbio para comprar só coisas em downtowns, etc. e tal. Algo impensado antigamente. No Brasil, esse movimento começa agora a acontecer. E o que é interessante, Martim, é que a construção mais sustentável é que não precisa ser construída. É o prédio que está lá. Então, o que a gente precisa fazer? Precisa fazer, né, o que matou os centros? É você não ter atividade residencial. Então, você fica até 5 horas da tarde ali, depois aquilo à noite vira, né, vira ermo, final de semana também. O primeiro ponto para você regenerar e revitalizar qualquer espaço público central é você incentivar o uso de moradia, tá? Qualquer tipo de moradia. Por exemplo, no Rio de Janeiro, eles se incentivam, inclusive, que seja a classe média que chegue antes dos pobres, porque a classe média sustenta o comércio, tá entendendo? Então, assim, a gente tem que entender que os centros, eles estão lá, estão construídos, eles têm aquelas características que eu acabei de falar, de lugares agradáveis para as pessoas. A gente tem que evitar alguns erros, cheio de boas intenções, como sempre, como aqui em São Paulo, que eles fecharam para os pedestres, né, fizeram uma série de calçadões imensos, mas isso também é muito negativo, tá? Porque você não consegue ter acesso a boa parte dele, fica esquisito de noite. E hoje a gente tem soluções como ruas compartilhadas, em vez de só calçadões. Calçadões, eles têm que ser pontuais, geralmente ligando vias principais, entendeu? Então, assim, o retrofit aqui em São Paulo está de vento em popa. Felizmente, a prefeitura tem incentivado muito através de várias leis fiscais, através de não só fiscais, mas legislações que estão acelerando isso. E a gente começa a ver essa consciência chegando no corpo, apesar de ter muita gente que luta contra, né? Tem pessoas que, especialmente do meio acadêmico, que ficam sempre contrárias a qualquer ação que é feita para revitalizar os centros, tá? Então, assim, retrofit é um business. Quando você chega cedo, ele não tem nada mais lucrativo, tá? Porque você compra por um ativo por um valor muito baixo. E assim, qualquer processo de revitalização, Martinho, o mais importante assim, não são obras de infraestrutura, não são nada disso. Você tem que primeiro ter uma zeladoria boa e uma segurança boa. Esses 2 pontos são importantíssimos. Enquanto isso não chega no nível perfeito, você precisa
fazer essa reocupação através da indústria criativa, tá? Ou seja, existem pessoas que conseguem navegar nos dois mundos, no mundo careta da classe média e no mundo marginal e do submundo ali meio, né? Então, assim, essa indústria criativa consegue navegar nesses dois mundos bem. E quando essa indústria criativa ela começa a se estabelecer no lugar, eles são aqueles famosos early adopters. Você é de Maceió como eu, e você sabe que quando começou Milagres, vieram os caras ricos de São Paulo, né, que estão sempre procurando por novidades, tá? E eles foram para lá e, de repente, Milagres estava na boca do povo e hoje é o que é. O detalhe que esses early adopters não estão mais lá, tá? Eles já estão procurando Tem outro. outro. Tá? Exatamente. Então, assim, qual é o próximo ciclo de vida de qualquer destino? É o seguinte, ele adopta, depois vai uma turma, né, que vai chegando, depois a classe Da média moda. chega. Então, assim, daqui a pouco o destino começa a cair porque massificou demais, mas nós trazendo essa parte turística para a área central, na hora que chega a pessoa criativa, você bota lá designers, você bota pessoas de tecnologia, alternativos, tá? Que eles começam a ter aquele pequeno barzinho dele, esse barzinho vira da moda, você ir para aquele, né? E ele consegue estar no centro de São Paulo esquisito ainda, ele começa a atrair daqui a pouco pessoas cada vez mais e mais caretas. Então, esse processo está em franco crescimento e consolidação em São Paulo, que é a região que eu mais conheço, e eu estou vendo cada vez mais empresários, inclusive, não só apaixonados, mas percebendo que é um excelente negócio. Tá? Então, isso só precisa do seguinte, como eu estou vendo acontecer em São Paulo, muito investimento em segurança, hoje em São Paulo, em qualquer esquina que você vai, tem segurança no centro, tá? Carros de polícia, tudo isso. Eu vejo a questão da zeladoria, mas segurança é o grande ponto, e a legislação permitir flexibilizar, inclusive, questões como bombeiros, né? Porque você não pode querer adotar hoje as mesmas características para um prédio que está construído. Tá? Então, assim, com esse pacote feito, eu não tenho dúvida que qualquer centro vai conseguir se voltar. E, óbvio, induzir bastante a moradia. Perfeito. Bom, estamos com 40 minutos quase aí, então virar a chave para falar um pouco de multipropriedade, apesar de não ser o foco exato do Além da Curva, ele acho que é uma oportunidade aí de entrar em contato com esse setor. É um setor já de 79 bi de VGV, né, esse último dado da pesquisa do Caio, é 33% de crescimento em relação ao ano passado, seu VGV lançado. Eu não tenho o dado ainda do VGV vendido de 24, mas no ano passado foi de 33 bi, então é uma indústria realmente bilionária. Se a gente considerar aí a projeção de 33%, que foi o crescimento no VGV lançado, deve ser algo em torno de 45, 46 bi vendido nesse último ano. Então é um mercado muito grande, em franco crescimento. Esse dado, claro, é da pesquisa do Caio Calfá, que é a pesquisa que baliza o setor, da referência. E aí a gente vê muitos incorporadores chegando no setor, atraídos basicamente pela história do VGV, né? O cara escuta que tem um modelo que o cara consegue multiplicar por 2 ou por 3 o VGV do projeto, e aí o cara entra, e quando a gente começa a entender um pouco do setor, vê que multipropriedade, na verdade, não tem pouco ou nada a ver com a incorporação residencial, que é muito mais complexo, porque tem uma série de stakeholders envolvidos, e, enfim, é outra história, completamente outra história, né? E aí eu queria que você desse um overview do que é a multipropriedade, quais são as habilidades que um desenvolvedor ali de incorporação em multipropriedade precisa e quais são os principais stakeholders da cadeia. Não, o principal, Martim, é que esse negócio tem pouca correlação com a incorporação imobiliária, tá? Quem entra são os incorporadores, que têm uma certa experiência em colocar um prédio de pé, né? Aprovar projeto, licenciar, desenvolver, mas, na verdade, talvez seja a característica menos... Sim, não é uma incorporação isso, no sentido jurídico obviamente, mas como modelo de negócio não é, né? É um negócio de hospitalidade, tá? É um negócio onde você tem dois grandes diferenciais. O primeiro diferencial é a técnica de vendas de time sharing, tá? A técnica de vendas de alto impacto que tem que ser adotada, tá? E o segundo, e a pessoa tem que dominar isso, tá? Tem que entender isso. E o segundo ponto é que é um negócio de hospitalidade, de lazer, de administração hoteleira,
administração condominial, de entrega de serviços e experiências. Se você promete mundos e fundos e quebra a expectativa quando o produto é entregue, a qualidade do serviço é ruim, por exemplo, a pessoa vai lá e distrata, tá? Então, assim, eu acho que esses são dois grandes pontos, mas a gente tem hoje uma coisa, Martim, que não tem preço. E lá para 2013, 12, 11, quando se começou, não tinha, que é a experiência, né? A gente vai ter hoje, como você falou, 70 bi, 80 bi de VGV lançado no ano passado, e você vai conversar num Adit Check, que a gente vai ter nos próximos dias, está lá todo mundo da indústria. Hoje, eu não conheço mais os gestores médios do setor. Há 5 ou 10 anos atrás, eu conhecia todos os principais. Quem era o gestor de pós-venda do empreendimento tal? Quem era o gestor de vendas? Quem era o gestor de captação? Eu sabia quem eram eles. Hoje eu não tenho mais remota ideia. Foi formada uma indústria. Muitos profissionais foram criados, centenas, milhares de profissionais. Você está tributariamente, não tem mais dúvida, sistemas não tem mais dúvida. Ou seja, tudo isso já tem hoje redes hoteleiras que se propõem a operar esse tipo de empreendimento que não existiam, a gente tinha que a gente mesmo operar. Então, assim, a indústria está madura, ela pode não ser uma adulta, mas ela não é mais adolescente também, tá? Sabe aquele jovem que está na faculdade? Ele já saiu da adolescência. A gente passou esse ano e ano passado por um stress test violento com 3 das maiores operações do Brasil, 3 ou 4 delas, ou pedindo RJ, ou entrando em default, e muita gente com receio, né, do impacto que isso poderia ter no mercado, mas o próprio mercado resolveu, o mercado de capitais. Então, assim, eu acho que depois desse último teste, né, que só veio reforçar o stress test da pandemia, né, que todo mundo dizia, não é segunda moradia, ninguém vai privilegiar, mas as carteiras recebíveis se comportaram bem. Então, por conta disso, eu entendo que hoje a gente já está na faculdade. A gente não está mais no ensino médio, não está na infância. Tá? Hoje já existem recursos para você fazer multipropriedade, apesar de ter ficado muito arranhado, mas projetos com coerências e consistências eles vão sempre ter. Tá? E esse é um alento muito grande, porque essa pessoa só erra feio se ela quiser, tá entendendo? Algumas lições também estão dadas. Não adianta você não vender isso por alto impacto. Você até consegue, mas tem que ser um volume pequeno. Para vender no alto impacto, para vender uma quantidade grande, você vai lançar 300 apartamentos. Esqueça, não vai rolar, tá entendendo? Tem que ser por alto impacto. Desculpa te cortar, que a próxima pergunta é exatamente disso. A principal crítica hoje não é a multipropriedade em si, mas é o modelo de venda da multipropriedade, que é esse modelo de impacto, de pressão, que a princípio é o que consegue fazer frente à exposição de caixa, né, que o projeto precisa. Esse é o modelo mesmo? Em que momento é esse modelo? E como dosar a mão de apertar um pouco mais na venda ou suavizar um pouco essa venda para não refletir no distrato? E como resolver esse distrato? Como é que você entende isso? Você acha que a Disney é uma empresa séria? Sem dúvida. Você acha que a Hyatt, a Sem dúvida. Marriott? Então, assim, essas empresas todas têm vendas de timeshare em multipropriedade, tá? A questão aí é que você falou, é dosagem, tá? O que aconteceu? A gente está na faculdade agora, tá? Na nossa infância, a turma estava tentando encontrar um modelo e veio de Caldas Novas, modelos de venda de impacto muito agressivas, e que foi o berço, né, Caldas Novas, e onde você tinha que não se sabia ainda que vender muito não significava receber muito. Então, o grande aprendizado que a gente tem é o seguinte, não adianta você estar vendendo, forçando a mão, forçando a mão, forçando a mão, e metade disso, ou 60% ou 70%, destratar. É melhor você só vender uma vez, mas com qualidade. Mas o que eu percebi? Que essa pressão é dada na sala de vendas quando a pressão do incorporador é muito grande para vender. Então, quanto maior a quantidade de unidades, maior é o auto-engano de que eu preciso vender, eu preciso vender, eu preciso vender. Então, primeiro ponto é o seguinte, fazer empreendimentos pequenos, ou na pior das hipóteses, faseados, tá? Com poucas unidades, porque é isso que vai tirar essa pressão também nessa necessidade de vender. Então, por exemplo, eu sou advisor de 2 projetos de multipropriedade que estão sendo lançados agora este mês, tá? E eu estava fazendo conta com o meu cliente ontem. A gente está vendendo 30 cotas por mês de digital, com 0 de cancelamento, tá? E em 3 anos de obra, a gente teria 150 apartamentos vendidos e se não ia ter 0 de distrato, ia ter 5%, no máximo 10%. Tá? Agora, se o cara tem 500 unidades, ele precisa
da pressão, tá? Mas mesmo assim, Martim, existem técnicas em empresas no Brasil, no mundo, eu mesmo, que nosso único e grande objetivo hoje é fazer com que a venda seja saudável. A gente primeiro, só tem que vender para quem pode comprar. Ah, eu vou fazer uma venda linear sem entrada. Desculpe, mas se o cara não tiver R$ 2.000 para dar de entrada, não é nosso cliente. Não vamos parar de se enganar. Vamos vender o que tem que ser vendido para o nosso público, tá? Então, reduzir o tamanho dos empreendimentos, vocês melhorar a experiência do cliente, é uma coisa que eu estou engajadíssimo agora na sala de vendas, transformar não uma coisa monótona de 2 horas, uma apresentação massiva, mas um passeio onde as pessoas passem 2 horas lá e nem vejam o tempo passar. E melhor do que isso, elas saiam de lá muito mais conscientes do que estão comprando, entendendo o produto e convictas da decisão dela, tá? Então, quem está fazendo esse modelo de venda muito agressiva, em algum momento vai ter que começar a repensar. Todas as empresas mais sérias, e geralmente aquelas ligadas à hotelaria, e aquelas que já tiveram alguma dor de aprendizagem, tá? Elas começam a fazer várias maneiras de abordar. Tá? Uma abordagem por concierge, uma venda de menor impacto. Então, assim, isso para mim está muito claro, que a venda de alto impacto, no sentido de eu vou levar a pessoa para a sala de vendas e em 2 horas eu vou sair com contrato assinado, não há outro modelo. O mundo não aprendeu outro modelo. Eu tinha reuniões como presidente da ADIT, reuniões periódicas com os presidentes de entidades de multipropriedade timeshare do mundo. E eu perguntava para todos, e aí, será que não tem outro modelo? Não, você tem variações dele. Tem variações da captação, tem apresentações para grupos, você tem uma série de questões, mas o grande ponto aqui é o seguinte, vamos vender para quem efetivamente pode comprar e tem um perfil para a gente, por exemplo, perfil de férias, e vamos vender com menos impacto. E hoje você nem se compara, Martim, o grau de pressão que a gente tem hoje, mesmo as salas de venda com mais impacto, elas são a fração do nível de agressividade que existia quando essa indústria nasceu no Brasil há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Tá? Era um nível de agressividade que os primeiros projetos trouxeram do México e da Argentina, que é surreal, coisa que hoje a pessoa ia presa se fizesse. Tá? Então, assim, a gente já melhorou muito, mas especialmente quem gira a mentalidade de imobiliária para hospitalidade, já entende que tem que ter muito menos pressão, você está trazendo o cliente para dentro, e começando mal sempre é ruim. Mas o grande recado final que eu quero dizer é o seguinte, se essa é a crítica, tá? Vamos falar agora do fundamento. Tá? Existe um motivo para estar vendendo 80 bilhões de multipropriedade por ano. E a gente está falando de time sharing aqui, está todo mundo esquecendo da indústria time sharing, que é gigantesca. Tá? É o seguinte, é porque é bom e faz sentido para os clientes. As pessoas não estão sendo enganadas, as pessoas estão recebendo seus imóveis, as pessoas estão indo desfrutar. Vá para o empreendimento de multipropriedade que foi entregue, você vai ver lá dezenas, centenas de famílias felizes desfrutando do bem dela, que elas não tinham acesso antes. Só quem podia ter era o topo da pirâmide. Tá? Hoje, qualquer pessoa que tenha R$500, R$600, ela consegue comprar um apartamento que ela vai usar no período que ela vai usar. Porque antes a gente comprava um apartamento pleno para usar no máximo 30 dias por ano. Vou comprar uma fração dele, vou pagar uma fração disso, vou ter um serviço profissional, que eu não tenho dor de cabeça, não tenho preocupação se a geladeira está quebrada, se o ar-condicionado está funcionando, que eu vou ter lá uma mega estrutura de lazer. Então, é bom, faz sentido e veio para ficar. Perfeito. Sobre alto padrão, a gente começou a ver alguns projetos de alto padrão, a multipropriedade não balizada na lei, mas a multipropriedade na prática acontecia com aeronaves, com helicóptero, com lancha, com iate, enfim, com produtos high-end, né? Mas a multipropriedade, alguns projetos começaram a lançar também, olhando multipropriedade de fracionamentos menores, claro, não tão quebrado. Mas você acredita nesse modelo de multipropriedade para alto padrão? Você vê como o mercado promissor? Cara, é o seguinte, há 20 anos atrás, 20 não, né? Há 19, eu comecei a estudar o modelo de fractional, né? Fractional e Destination Clubs, que é a multipropriedade de alto padrão, que é o fractional, o fracionado, né? Lá fora. São casas de alto padrão que eles são divididos em cotas de 4. Por que essa pessoa de alto padrão, esse negócio de só vou poder usar naquela semana, isso não existe para essas pessoas. As pessoas têm total flexibilidade de viajar quando quer e pode. Então, assim, só funciona se você tiver uma amplitude de possibilidade de escolha maior.
O segundo ponto é a questão do tamanho. Funciona ou não funciona? Funciona. Você tem 10 unidades, 20 ou 30, o produto é legal, vai funcionar. Agora, você quer vender 300 em alto padrão? Não vai funcionar. Essa é uma pirâmide sociodemográfica e econômica do Brasil. Então, assim, você quer fazer isso, faça em pequenos. E qual é o outro problema? É que a venda de alto impacto, ela não funciona tão bem para esse público. Esse público, a gente na sala de venda, Martim, a gente tem uma palavra chamada overkill. Overkill é o cara que ganha ali acima de 20, 25 mil, 30 mil no máximo. Esse cara, velho, ele não é aspiracional, aquilo não é aspiracional para ele. Ele já teve acesso, ele conhece aquele mundo. É diferente de um cara que ganha 10 mil reais e que você diz, pô, você vai poder ser dono disso aqui. A pessoa entrava lá no Ilo e dizia, eu vou poder ter um apartamento aqui, vou poder chegar na minha cidade e dizer que eu tenho um apartamento aqui, tomando isso com meus amigos. Pô, tá entendendo? Para essas pessoas não é aspiracional, tá? Existe a questão do tempo e existe a questão que ela é muito menos sujeita a vendas de alto impacto, nem se submete, nem tem aspiração. Então, por conta disso, eu não acredito no que eu tenho visto aqui de projetos de grande porte. Eu não vi nenhum até hoje rodar realmente que você diga, pô, isso é um mega sucesso, atingir as expectativas, dizer, pô, mas já teve produtos que venderam relativamente bem, mas assim, eu lembro de 2 ou 3, tá? Mas que ainda assim ficaram bem aquém do que eles imaginavam. E o que eu vejo é o seguinte, alguns modernos com compartilhamento de unidades estão tendo muita dificuldade de ficar de pé. Então, assim, eu acho que muita gente tem interesse nisso, mas a gente também começa a ver uma migração para private clubs, para um outro modelo aí. Mas lembre-se, se você quer vender para o topo da pirâmide, pouca unidade. Boa. Bom, a última pergunta do bloco era exatamente sobre private clubs, que a gente vê uma espécie de renascimento disso, né? A minha geração, em particular, quase não viu o lançamento de clubes. A geração anterior viu, a minha não viu, e agora a gente vê novos projetos lançados numa pegada muito moderna, com piscina de ondas, com área de lazer de beach tennis, de crossfit, de entretenimento digital, né? Uma coisa bem, bem mais moderna. E esse modelo de título, né, de um clube que tem um título, depois uma recorrência, ele ajuda as duas pontas, porque ele tem uma entrada de caixa grande para o incorporador lá, o desenvolvedor, no título, e depois ele tem a recorrência também de aluguel, de mensalidades, aluguel de serviço lá dentro, enfim, das unidades de aluguel mesmo, mas também do serviço e do próprio pagamento das mensalidades. Como é que você vê essa indústria? Realmente está renascendo no Brasil isso ou é moda temporária? Olha, se tem, vamos dizer assim, do que as pessoas estão conhecendo que existe no mercado, tem duas coisas que você fala que vem à cabeça. O primeiro são esses clubes de surf, com piscina de surf de altíssimo padrão, e que está muito na moda, né? E a gente teve um grande sucesso do Oscar Segal lá na Praia da Grama. Tem o Surfland que está ali tentando se consolidar em Garopaba. E é lindo, sabe, Martim? Você entrar num ambiente desse, um ambiente de praia, é lindo e a água é linda, o barulho de onda é lindo, é um negócio assim, parece um portal, tá? Porém, esse é um negócio que você taxa 200 milhões na piscina de surf, tá? Então, assim, toda vez que eu vejo alguém falar que vai fazer isso, eu falo, cara, cuidado, tá? Cuidado, porque eu com 10% desse valor eu consigo fazer uma coisa que vai vender mais do que talvez a piscina de surf. Por quê? A piscina de surf, por exemplo, quem fez esses dois primeiros casos são pessoas que eram surfistas, inclusive. Em Garopaba, você tem ideia, não tem nem faixa de praia, tá? A piscina de surf. Foi focado para surfista. Agora, você imagina a quantidade de surfista com grana para pagar isso, versus a quantidade de famílias com filhos até 12 anos, que se tivesse um atrativo para eles que vai custar 10% desse valor, poderiam comprar seu produto, tá? Então, eu sempre digo o seguinte, quem é o público-alvo da multipropriedade? Porque a multipropriedade geralmente é feita para bancar essa piscina de surf, tá? A conta só fecha com ela. Imagine se eu, em vez de gastar esses 200 milhões com a piscina de surf, eu gastasse 40 e os 160 viesse para o meu bolso. Não seria interessante? E quem é o comprador da multipropriedade? É o cara que ele tem família pequena e quais são os atrativos que eu posso fazer para esse perfil, tá? Familiar. Ninguém vai deixar um empreendimento de grande porte de multipropriedade de pé vendendo só para surfista, Martim. Então, assim, isso é um ponto. O segundo ponto é que, ainda assim, acho que é algo que vai se multiplicar,
porque é muito bacana, sempre vai ter um público aqui ou acolá, tá? Inclusive clubes de surf independente de real estate, como está tendo em São Paulo, Curitiba, em outros lugares também. Então, acredito no modelo de clube, até mais do que o modelo de multipropriedade com a família, não porque não funcione, mas que eu acho que não é necessário isso, tá? Então, acho que isso vai se expandir sim. E do outro lado, você tem parques aquáticos, tá? Parques aquáticos que eu tenho 3 amigos que construíram parques aquáticos do zero nos últimos 5 anos, praticamente sem aporte, tá? Porque ele vende em 36 meses e constrói em 30 meses, tá entendendo? Então, assim, é algo que veio para ficar também, é algo de lazer. Então, acho que isso aí, sem sombra de dúvida, são coisas que qualquer pessoa que esteja no setor tem que ficar atento. Bacana. Boa. Bom, 1 hora aí, mas para cumprir o prometido início, queria terminar com o terceiro bloco de um pouco de desenvolvimento pessoal aí, psicologia, que eu sei que você gosta. Tem aquela afirmação clássica que líderes não nascem líderes, né? Mas a gente aprende a liderança. Claro que tem gente que tem mais facilidade a partir da exposição, dos desafios que passou na vida, tem gente que tem menos, mas que ainda assim pode desenvolver essa habilidade, que antes de mais nada é uma habilidade. Como qualquer habilidade, a gente aprende. Como é que você vê isso? Quais são as dicas que você pode dar para quem é líder, já é líder, ou para alguém que quer se tornar um líder e poder dirigir empresas, entidades, etc. Cara, em primeiro lugar, assim, eu concordo plenamente que líder é no mínimo desenvolvido. Você pode até não se tornar um líder. Mas vamos dizer, numa escala de 1 a 10, você pode sim sair de 1 para 2. Você pode sim sair de 2 para 5. Você pode sim sair de 3 para 8, tá? Você pode não chegar em 10, mas não significa que você tenha tudo na vida tem que ser 8 ou 80, tá? Eu sou ou não sou líder. O segundo ponto é que a liderança, em muitas vezes, é situacional. Eu sou líder em algumas situações e em outras eu sou seguidor topado, não tenho nenhuma condição de liderar naquilo. Mas assim, o que eu aprendi, sabe, cara, eu me tornei um líder sem nunca ter sido líder, né? A brincadeira que eu sempre faço é que as pessoas que estudaram comigo no ensino médio fundamental, elas ficam estupefatas quando descobrem que eu faço uma palestra para 1.000 pessoas, o que eu tá entendendo? Elas não conseguem conceber a pessoa que eu era com a pessoa que eu sou hoje. Então, da mesma maneira que eu dei uma pivotada na minha vida, fazendo coisas que eu gosto de fazer, trabalhando menos e ganhando mais dinheiro, eu posso lhe dizer também, não porque eu li um livro, mas que na minha vida eu consegui melhorar a minha situação nessa escala de liderança. Onde é que eu estou, não sei, tá? Mas hoje eu estou melhor. Então, se a pessoa entende isso, que ela pode se desenvolver, é metade do caminho, tá? Porque se ela diz na cabeça dela que não pode, que o cara nasce ou não nasce, tudo na vida, Martim, é técnica, tá? Então, liderança tem várias técnicas, eu tenho artigos escritos sobre como desenvolver. Mas eu descobri que tem alguns pontos que são básicos, sabe, Martim? O primeiro é que liderança é servir, tá? Toda vez que você serve alguém, sem agenda oculta, sem interesse, você se torna um líder. Então, se você está na sua empresa, se você está na sua escola, se você está no seu qualquer ambiente, na sua família, no momento em que você vira a chave, em vez de esperar pelas pessoas, pedir e demandar, você começa a servir e ajudar os outros, você naturalmente vira líder. E o segundo grande pilar da liderança é que você tem que ter a confiança dos liderados, tá? Então, no momento que você perde a confiança, isso acontece com muito político, que é eleito com determinada bandeira, tá? E chega lá com essa bandeira e quando chega lá ele esquece de quem elegeu ele e por sobrevivência política, por conveniência de qualquer maneira, ele passa a esquecer dessas bandeiras e de quem o apoiou. Então ele perde a representatividade. Então, para você ser líder, você tem que ter liderado. E você só tem liderado quando você ou faz algo para ele ou quando você tem a confiança dele. Para mim, você tem mais 20 atributos que um líder pode ter, mas sem confiança e sem nem lembro mais o que eu falei. Esqueci já. Né? Mas é isso, assim. Então, assim, eu acho servidão. Ajudar a servir, né? Então, acho que com esses pontos, qualquer pessoa pode ir lá. E assim, sabe, Martim, a pessoa tem que ter uma visão. A pessoa tem que se olhar no futuro e dizer, porra, eu quero ser essa pessoa lá na frente, tá? O que é que eu vou fazer? Então, começa a estudar, começa a avaliar, ter atitude e vai indo que não tenho dúvida, que dá certo. Para melhorar na escala.
Boa, boa. E por último, última pergunta: todo empresário, todo líder, enfim, toda pessoa que deseja empreender também, naturalmente vai passar por momentos de estresse, né? Você com certeza passou por grandes momentos de estresse, e qualquer empresário vai se reconhecer, ou qualquer líder, que, putz, a vida tem momentos de estresse também, inclusive às vezes muito agudos. Mas também tem técnica, né, para como lidar e como ter saúde mental e aprender a trabalhar com a dose de estresse. Na verdade, o estresse pode te ajudar a te colocar para frente um pouco. Quais são as técnicas aí que você aprendeu ao longo da jornada de como lidar com o estresse e manter ainda uma vida saudável apesar do estresse? O primeiro de todos e mais importante é a técnica do foda-se. Foda-se. No final, Martim, tudo é besteira e tudo passa, tá? Você tem ali na sua vida 5% das coisas, 10, 1%, que são efetivamente importantes. São decisões de vida, são decisões que a gente precisa se debruçar, gastar tempo e energia. O resto é chateação, tá? Então, o que eu aprendi é que a gente morre de véspera muitas vezes, que a gente tem que respeitar o máximo do ditado popular, tá? Todos os ditados populares são resumos de toda a aprendizagem de milênios da humanidade, tá? Tudo passa, Deus Proverá? não, Deus escolhe caminhos, né, Ah, sim. tortos lá. Ou seja, então assim, o foda-se, tudo é chateação, são muito importantes. Meu critério qual é? Daqui a um ano está me atingindo isso ou não? Então aquilo é importante. E ali eu vou, ali na chateação nem foda-se. Mas não é isso. Esqueça. E para mim teve uma grande virada de chave, foi quando eu descobri que várias coisas ruins que aconteceram para mim me levaram a coisas muito boas no futuro, tá? Você pode ter uma namorada que lhe dá um fora, que você fica devastado, mas não era para ser, Martim. Você vai achar a mulher da sua vida ali na frente, tá? Que vai dar o filho que você quer, a família que você quer. A sua empresa quebrou, como já tive empresa minha que quebrou, é um drama monumental, uma coisa absurda, tá? E que hoje eu estou tendo a vida que eu conseguiria ter, que eu não teria se eu tivesse lá na outra, tá? Sofrendo, Se tivesse fazendo algo dado que eu não certo a outra, gostava. né? Se tivesse dado Tivesse dado, certo, não se tinha. a outra tivesse dado certo, tinha dado errado para mim, em resumo, tá? Então, Perfeito. assim, então, quando eu percebi que não existe bom e mal, mas bom e mal no tempo, quando eu sei que aquela coisa ruim que está me acontecendo hoje pode, quem sabe, me levar para algo bom no futuro, o meu sofrimento hoje é muito menor, tá? Então, acho que isso foi uma lição fundamental que eu tive e mudou toda a minha perspectiva, tá? Então, essas são duas entre inúmeras lições, mas eu acho o seguinte, sabe, a gente tem que ter cabeça fria, saber que quando essa porta se fecha, outra se abre, que o mundo não vai se acabar, tá? Então, assim, eu já passei por coisas brutais, tá? E estamos aqui, estou hoje aqui, né? Obviamente pagando por vários erros meus, né? Sofrendo, mas ao mesmo tempo vivo, tá? Então vivo em todos os aspectos, não é só de estar vivo, mas de viver uma vida boa. Então eu acho que essa é outra lição. E a outra lição, sabe, Martim, aproveita toda a crise, cara. Toda crise pode ser uma libertação. Você está no meio de uma crise e você geralmente não toma decisões difíceis no dia a dia, tá? Na crise, aproveita para dar uma mudada de rumo, tá? De tomar decisões difíceis e colocar sua vida nos trilhos, naquele rumo que você realmente quer ser quando crescer. Eu acho que são três grandes lições aí que se as pessoas incorporarem, vão ter uma qualidade de vida muito melhor. Boa, como tem aquele ditado estoico, né? Que quando a morte lhe encontre, ela lhe encontre vivo, né? Isso Isso é aí. legal, E exatamente assim, isso. falar em estoico, né? Assim, você sabe que eu não gosto de filosofia, sabe? Eu li vários livros de filosofia quando estava na faculdade e nunca consegui entender nada. E nunca tive muita aplicação prática. Mas a única filosofia que eu gosto é estoicismo, tá? De certa maneira aprendi que eu gosto porque eu me identifico muito e de certa maneira praticava intuitivamente algumas coisas. Mas uma grande lei dos estoicos cara, aconteceu, aconteceu. Não se esquenta com isso, não, tá? É assim, tá dado. Vai. Você agora tem que. O que importa não é o que acontece, essa é a lei deles. O que importa é como você reage, tá? Você está jogando pôquer e você recebe uma carta, né? As cartas você recebe, você não controla isso. O que você faz com essas cartas você controla. Se a gente incorpora isso, é maravilhoso. E o segundo grande ponto
Martim, que eu pratiquei isso ontem, inclusive, um assunto bobo, mas eu só uso isso para grandes coisas, por que não para assuntos bobos? Abrace o que acontece com você. Não lute contra. Pode ser a coisa mais terrível do mundo, mas aconteceu, está dado, como é que você vai reagir? Não lute. No momento que você luta, para de lutar e abraça tudo de negativo que acontece com você, você aceita, cara, vira uma chave brutal dentro da sua cabeça. Está dado. O que é que você faz dali por diante? Então, assim, a gente poderia falar aqui mais 1 hora sobre técnicas, tá? Mas essas 5 que eu falei aí, acho que pode mudar a vida de qualquer pessoa. Bacana. Eu teria aqui mais umas 50 perguntas, mas acho que 1h10 já de podcast. Bom, agradecer. Obrigado, Felipe, aí pela oportunidade. E, enfim, se quiser dar uma palavra final aí para os ouvintes, espero que eles tenham gostado aí do papo também. Cara, não, eu assim, quero dizer o seguinte, que você está vendo atrás de mim ali 2 bonecos, né? Quem está vendo no YouTube isso, está vendo de um lado vários bonecos e do outro lado vários bonecos. De um lado estão os urbanistas, que eu admiro, e do outro os psicólogos que eu admiro. Então, eu achei legal o seu podcast, que você foi na veia. Falta os caras de multipropriedade, mas como é indústria recente, quem sabe daqui a uns anos a gente vai ter. Não tem ninguém de cabelo branco ainda na multipropriedade. Então, assim, realmente são temas que eu sou apaixonado, que eu fiz esse deep learning, esse T que eu chamo, né? A gente está ali generalista, de repente dá uma aprofundada, depois volta e aprofunda em outro assunto. Adoro compartilhar, né, minhas lições que são fruto de muita dor, né? E eu sempre gosto de repetir que muita gente olha para mim e diz, pô, tá ali um cara de sucesso. Eu falei, cara, eu sou um dos poucos caras que errou muito mais do que acertou e de alguma maneira tá vivo aí para contar a história, tá? Então, assim, uma vida cheia de feridas e de machucados, mas que eu não me deixei paralisar por nenhum desses momentos, né? Não me deixei definir por isso, tá? E a cada momento eu vi uma oportunidade de melhorar ainda mais minha vida e nesse rumo. Então, por isso que a psicologia foi muito importante. E do outro lado, o urbanismo, porque essa paixão e esse chamado que foi despertado em mim para melhorar a qualidade de vida das pessoas, o espaço público, as cidades, realmente foi muito forte. E hoje, boa parte da minha energia, da minha vida é dedicada a esse tema. Dito isso, a DIT, sem sombra de dúvida, está fazendo um diferencial enorme em todos esses setores que ela está fazendo. Você está de parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Caio Calfac pegou a DIT num patamar comigo e elevou a outro patamar. Hoje a DIT é outra, né? Toda a diretoria. Então, acho que a contribuição que a DIT tem dado ao Brasil, em algum momento no futuro, ainda vai ser bastante lembrada, né, e reconhecida. Então, parabéns a você, que hoje é quem toca e transforma os sonhos, né, do conselho, da diretoria, em realidade também. Imagina, obrigado, cara. Bom, obrigado a todos, espero que tenham gostado aí da conversa e até breve. Valeu. Abraço. Este episódio conta com o patrocínio da Miami Homes. Para proteger e valorizar seu patrimônio, invista em imóveis em Miami ou sul da Flórida. A Cristiano, Miami Homes e Coldwell Banker, uma das maiores imobiliárias do mundo, vão ajudar você com seu melhor investimento. Acesse @Cristiano Miami Homes para mais informações.